Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Casual Crypto. Hoje estamos aqui no modelo menos casual, né? Que só sobrou nós dois, né? No feriado ninguém quis mais trabalhar, né, Caião? Sobra pra gente fazer aqui a live pra galera, né? Um bom feriado a todos. Boa noite pra você, Caião. Boa noite, Danilo. Boa noite, pessoal. Bom feriado aí. É isso. Pessoal, hoje, né, como vocês podem ver aí pelo título, thumb e tudo mais, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma brincadeira aqui, como vocês sabem, estamos aqui com a inteligência natural da Mercúrios, né? O Caião GPT. E o pessoal começou a falar, será que esse cara é bom mesmo? Não sei o quê. Bota ele contra o chat GPT. A gente falou, cara, boa ideia, né? Vamos botar ele contra. Mas a gente percebeu, a gente fez algumas perguntas lá pra ele, percebeu que, na verdade, seria algo um pouco injusto, assim, né? E a gente viu que nem todas as maneiras, né, de se perguntar pro chat GPT sobre as questões de cripto eram interessantes, mas que tinham outras maneiras de que realmente essa parte de inteligência artificial, né, e a nova sensação da internet, que é o chat GPT, poderia ser usado, sim, para coisas muito legais, assim, na nossa esteira de análise, né, e mesmo para vocês aí que estão assistindo a gente. Então, o que a gente pensou em fazer? A gente falou, cara, vamos dar uma olhada, né? Vamos ver as perguntas, como o ChatGPT tem respondido as perguntas, principalmente aquelas que estão mais ligadas a cripto, né? Pra gente, poxa, ver se ele pode agregar ou se é só aquela ferramenta legalzinha como era, sei lá, um RoboEd, né, na época daquele lá, do pessoal que é mais antigo aí. Então, antes da gente começar aí, né, o Caião já fez bastante, vai fazer algumas perguntas aqui pro chat e a gente já vai analisar como que funcionam as respostas deles aqui. Mas antes de começar, eu já queria falar, eu queria que vocês já mandassem aí nos comentários as estrelas, né? Porque hoje sexta-feira de feriado, quem estiver ao vivo aqui com a gente merece, né? Receber aí os nossos NFTs aqui, né? As nossas estrelas. Hoje a gente vai distribuir mais 50 estrelas aqui com o tema, né? Do Coringa GPT aqui que a gente fez pra vocês, né? Ficou legal, parece um Funko, né, Caio? Não entendi muito bem o propósito disso aqui, mas ficou bem maneiro, né? Não, ficou ótimo. É isso, olha lá, o Vinícius Avelar falou que ficou monstro. Eu quero ver você colocar isso aqui como foto de perfil, que eu sei que você tá pegando aí, ô Vinícius. Tá colocando lá como foto de perfil do Twitter, quero ver você colocar isso daí lá. Bom, vamos lá, Caião. O que a gente separou, então? Eu expliquei bem o intuito da live aí, do que você pensou. Eu sei que você hoje ficou trocando ideia com o chat GPT o dia inteiro, né? Vamos lá, vamos tentar explicar para a galera. Então, o negócio é o seguinte, o ChatGPT deve ser familiar aí para muitos de vocês. Hoje a gente ficou um tempo batendo um papo com ele. A ideia, na verdade, é entender até que ponto ele pode ser interessante para o investidor de cripto, né? Eu, particularmente, fiquei bem surpreso com as respostas. Eu acho que o modelo está muito interessante, né? O modelo que eu falo, todo o bastidor ali, né, que faz o chat GPT funcionar, né, o que foi utilizado para treinar ele, né, porque no final a gente chama de inteligência artificial, mas ele não é necessariamente inteligente, né, galera? A ideia de inteligência artificial, no sentido do chat GPT, é você ter um modelo, você treina ali o software a partir desse modelo, ele consegue identificar padrões, estabelecer classificações, ele entende como uma linguagem natural funciona, e aí ele consegue estabelecer uma comunicação, né? Você tem uma interface humano-máquina que tem aquele verniz um pouco mais humano, né? E é isso que torna o chat GPT tão interessante, né? Você não precisa ir no Google e sair garimpando as informações, né? Ele meio que garimpa a partir do modelo. O problema é que ele é muito convicto, né? Ele fala, né? Ele escreve de uma maneira muito legal e, basicamente, ele não vai admitir um erro a menos que você aponte, né? Ele não se corrige sozinho e o modelo só está atualizado até mais ou menos a metade do ano de 2021. Então, vários acontecimentos que a gente pegou no mundo cripto, como o merge, por exemplo, na Ethereum, não estão presentes no modelo. E quando você vai pedir, por exemplo, uma comparação entre Bitcoin e Ethereum para ele, vocês vão perceber que ele não traz, por exemplo, essa informação do merge ainda, né? Ele mostra que a Ethereum ainda é Proof of Work, né? Uhum. Exatamente, e assim, eu já ia perguntar para vocês, né, o Hamilton Pacheco aqui, o Hamilton, sei lá. Hamilton ficou chique. Hamilton é bom, né? Fórmula 1. O Hamilton Pacheco aqui, ele tá falando que usa bastante para tirar dúvidas de código em Python e JavaScript. Exatamente, tem muita gente que tem utilizado, né? E a gente vai ver aqui como é que funciona ele para cripto. Então, já antes de começar, já podem mandar perguntas que vocês gostariam que a gente fizesse aqui pro chat GPT e a gente pode começar analisando, né, as respostas aqui que
que ele vai dar pra gente. Lembrando só, pessoal, que o ChatGPT não está incluso lá na Mercúrios Pro, mas o Caio GPT está incluso, então a gente ainda tem mais algumas vagas lá. Se você quiser fazer parte aí da nossa comunidade, a gente fecha as vagas hoje, né? A gente tem teve algumas desistências, normalmente sempre tem aquele cara lá que abre o boleto, reserva a vaga e não paga no final. Então a gente ainda tem mais algumas vagas, a gente vai fechar hoje mesmo. Quem quiser, é só me chamar aqui no WhatsApp, que eu tô mandando aqui no chat, também tá na descrição, que a gente troca uma ideia, eu te explico melhor se você não souber o que é a Mercúrios Pro, né? E se fizer sentido para você, você vem fazer parte dessa nossa comunidade, beleza? Então, Caião, acho que a gente pode começar com algumas perguntas que eu sei que hoje você trocou bastante ideia, né, com o ChatGPT. Quais foram suas impressões iniciais, assim? Que tipo de pergunta você decidiu fazer para ele? O que você teve de resposta? Quais foram suas impressões iniciais antes da gente partir lá para a interface dele fazer algumas perguntas? Enquanto isso, pessoal, podem mandar perguntas aqui no chat que vocês gostariam que a gente fizesse também, que eu vou anotando e a gente vai mandando já, beleza? Não, legal. Eu fiz uma série de perguntas, assim, eu sou uma pessoa mais técnica, né, então pedi para ele fazer comparações, falar sobre determinados ativos, e eu achei que ele vai super bem. Então, quando a pergunta tem um caráter mais enciclopédico, ele vai super bem, né? Mas, como eu falei, tem informações que ele não tem, ou que de repente não foram tão bem treinadas no modelo, e ele começa a derrapar, né? O que é interessante é que mesmo para pergunta de investimento, assim, ele consegue dar umas respostas de senso comum. Então, ele está bem calibrado. Se você fala, por exemplo, de investir em Bitcoin, Ethereum, ele consegue demonstrar que é uma carteira razoável e tal, mas ele não consegue falar, por exemplo, de alocação da maneira que um analista falaria. Isso ele não consegue fazer, né? Ele é mais limitado. Então, para perguntas assim mais técnicas, para você começar, de repente, a entender um assunto, ou ter um panorama geral, eu achei que ele vai super bem, né? Mas ele não substitui uma leitura de documentação e, principalmente, ele não substitui uma checagem dos dados. Por exemplo, eu fui perguntar de moedas mais antigas, justamente por causa do modelo. E ele falou coisas da XRP e da XLM que não estavam bem legais. Porque, por exemplo, ele falou que elas nunca compartilharam a base do código. Não é verdade. Eu falei de roll-ups com ele, que é um assunto mais recente. Ele errou o token da Optimism, eu falei, tá errado. Aí ele mandou um outro token, errado também, mas ele colocou a expressão, de fato, o token é tal coisa, né? Ele falou que era OPT, depois ele falou que era OPM, então ele tem um jeito de escrever em que ele busca ser muito gentil com o usuário, e às vezes ele usa expressões que parecem que ele está pegando uma informação verdadeira, que ele realmente tem certeza, e não é verdade, porque é um modelo, ele é um robô, né? Ele não é, como eu falei, ele não é verdadeiramente inteligente como um organismo, ele é inteligente como um programa, ele é um modelo, e aí o software usou esse modelo, né? Tem todo um treinamento ali, que é validado por um time de pesquisadores, né? Essa é a ideia, né, da OpenAI, é você ter abrir para o público para ajudar a calibrar o modelo. No fundo, a gente está fazendo um pouco de trabalho de graça, uma relação ganha-ganha aí, né? A gente interage, calibra, eles vão vendo aí, fazendo experimento. Então, ele é legal para perguntas mais enciclopédicas, assim, pelo menos foi isso que eu achei. E a gente pode até começar, né, com algumas dúvidas que já mandaram aqui no chat, né, mas um comentário interessante é o do Loribão aqui, né, que ele fala que tem uma área de estudo agora que é chamada engenharia de prompt, né, para lidar com o chat GPT, né, nas minhas análises de dados eu tenho que fornecer os dados, né, acredito aqui falando do próprio chat GPT, né, ele tem que alimentar de alguma forma, porque como você falou, né, Caião, o chat GPT ele tá ali atualizado com dados até 2021, né, de cripto. Isso. Tem vezes que você meio que tem que ficar, como eu posso dizer, você tem que ficar refinando a pergunta, sabe? E você fala, eu acho que ele foi na trave agora, se eu fizer mais um negocinho aqui, ele vai responder melhor. Às vezes você tem que corrigir, dar um empurrãozinho. Assim, até, por isso que eu falei, até certo ponto eu acho que ele é produtivo. Mas se você já tem um domínio até, eu acho que intermediário mesmo, pode ficar bem cansativo ter que ficar dando toque para o robô te responder coisas, sabe? Uhum. Então, acho que tem um certo limite mesmo. Ele é gentil, é até divertido de usar, mas ele tem essa limitação. Outra coisa, né, como o Hamilton falou de código, eu também já utilizei ele para código em Python e em R. Ele é legal, mas quando você corrige ele ou pede ajustes no código, é muito comum ele reescrever o código. E ele muda estruturas inteiras do código. Então, às vezes, sei lá, ele fez um laço de repetição de um jeito, o laço muda, ele muda nome de variável, ele muda a estrutura do código. O código continua
servindo ao mesmo propósito, mas ele muda. E isso acontece em cripto também. Então, sei lá, você está falando de 3 ativos para ele. Quando você pedir para ele corrigir uma tabela, ele vai inserir um monte de ativo que você não pediu. Então, ele coloca Bitcoin, Ethereum, Cardano, ele coloca um monte de coisa. Então, acontece isso direto nas interações. Assim. Então, os mesmos problemas que você tem com código nele, você também tem com cripto, né? Uhum. Tem que saber lidar com o robô, realmente. Talvez por isso tem essa galera aí da engenharia de prompt para entender como que pode perguntar para extrair o melhor, né, do modelo. E nesse modelo de refinar o chat, o quanto que a gente consegue, por exemplo, fazer o que o Antônio está falando aqui, que ele está perguntando se o chat GPT pode ser atualizado para incluir, por exemplo, a alteração do Ethereum, né, o demerge, por exemplo, porque 2021, né, o Ethereum ainda era quase 100% Proof of Work, né? Não lembro nem como tava essa parte tinha aquela rede paralela, né? A gente já tinha a rede paralela, mas assim, como é que... Não mesclou, não tinha o merge ainda, né? Exato. Então, ele pode ser atualizado, mas isso vai depender da OpenAI, né? Vai depender do pessoal que está tocando a pesquisa lá. Por enquanto, ele dá a entender para o usuário que o usuário pode responder alguma coisa para ele, assim, pode falar, você está errado, não sei o que lá. Ele responde de uma maneira assim como se ele incorporasse a sugestão, mas ele não incorpora, né? Se você abrir uma outra conversa com ele, a chance dele responder errado de novo é bem grande. Então tem que tomar bastante cuidado, porque como eu falei, ele responde com convicção e ele é extremamente gentil. Ele geralmente não confronta o usuário, então ele não fala, você está errado, e nem frustra o usuário. Então ele não fala, eu não consigo fazer isso. Ele geralmente não é muito direto, ele sempre vai contornando, vai respondendo de forma muito elegante. Então, para quem está começando, assim, precisa tomar cuidado com ele, porque ele convence muito bem, né? Então, tem que tomar bastante cuidado. ele erra com convicção, Não, né? ele erra muito bonito, gente. Vocês precisam ver, ele erra muito bonito. Cara, muito bom. O Rafael Castro, ele fez uma pergunta aqui que pode ser a primeira aí que a gente mande pro chat GPT pra gente ver qual que vai ser a resposta dele, né? O Rafael falou, perguntando, Ada Cardano, qual será o fundo? Vamos ver como que o chat GPT responde esse tipo de pergunta aí. Ele até consegue fazer análise técnica porque a gente testou, mas, galera, vai ser de 2021, então... Não, mostra aí. É interessante pra gente ver. Eu tô compartilhando sua tela, viu? Já tá aparecendo aí. Já tá aparecendo. Uhum. Eu já dei um olá pra ele, espero que ele não tenha desconectado. Quem usou sabe como que é, né? Olha, pra todo mundo aí, ó, que tá chegando, Cearazinho aí, cheguei. Vamos deixar o like aí, né, pessoal? Aí de graça, estamos com 114 likes aí. Vou perguntar exatamente como ele falou, vou indicar o fundo, né? Exatamente. Você pode fazer uma análise técnica de Cardano e indicar o fundo. Ele falou que ele vai responder. Lá, o de zero não passa. Que ele não tem, tá vendo? Que ele não tem acesso em tempo real, né? Então... Mas ele veio com indicadores, por exemplo, RSI, bem conhecido de quem gosta, né, de análise técnica. O índice de força relativa, tá? RSI tá em inglês, né? Então ele veio com uma... Em vez de ele te responder de forma objetiva, ele vem com uma descrição enciclopédica, né? Então ele vai falar... que é uma análise técnica. O que é um gráfico candlestick e tal. Então, na verdade, ele não te respondeu, né? Ele veio aqui falando o que um trader faria... para identificar o fundo, mas ele não deu uma previsão. Pergunta para ele exatamente o preço, né? Boa. Uma previsão de preço é boa. Eu não sei porque ele não está indo com Enter aqui, mas tem que ficar tocando no cantinho aqui. Aí ele vem com... Ele vem, é aquela nítida pergunta quando na escola, né? Ele é um ótimo gerador de Lero. Na escola, quando você não sabe, né? Em que ano foi a independência do Brasil? Bom, a independência do Brasil foi lá depois. Assim, eu acho que não vale a pena ler, mas assim, ele tá dando uma... Ele falou que a equipe é forte, o ecossistema crescente. A gente também comenta essas coisas aqui. O pessoal às vezes fica meio bravo quando a gente critica. Mas no final ele não dá uma previsão de preço, né? Não dá. Ele destacou pontos que são bem senso comum e falou que pode flutuar. Então é isso. Gente, pode subir ou pode descer. Então, mas você falou que ele dá mais respostas enciclopédicas. E isso pode ser interessante, por exemplo, se a gente entende, por exemplo, que o Kevson aqui mandou. Ele falou só o seguinte, analisa Monero. Ele consegue, por exemplo, dar uma descrição do que é a Monero, né? Porque daí me parece que ele pode facilitar muito o nosso trabalho de garimpar alguns dados, né? Eu acho que para você... Às vezes você quer ficar trocando uma ideia, assim... E falando de altcoins, ele consegue fazer isso. Isso ele consegue fazer super bem. Então,
Você vê, ele consegue fazer uma historinha aqui da Monero, ele contextualiza e tal. O grande problema é que se você é um iniciante, você talvez não vai saber se o que ele está falando está 100% certo, né? Então, Entendi. leva isso como uma conversa de bar, entendeu? Em que ninguém está olhando fonte para te responder as coisas. Pensa como uma conversa informal, as pessoas erram, fazem aproximações, se confundem, entendeu? Tem que levar a conversa com o chat GPT como se fosse uma conversa informal mesmo. Mas assim, olhando aqui por cima, ele deu uma boa resposta, acertou que ela é proof of work e tal. Eu particularmente não me recordo se ela é um fork aqui do CryptoNote, mas eu acho que deve ser. Essa seria uma informação que eu confirmaria, não me recordo dela ser um fork dessa CryptoNote aqui. Uhum. O Hamilton aqui, ele tá falando que no caso dele, né, no caso de uso dele, que é desenvolvimento em algumas linguagens de programação, se você for um completo leigo no assunto, ele vai te levar muitas vezes para um caminho que pode te deixar mais confuso ainda, né? E eu acho que isso pode acontecer em cripto também, né, dele, Sim. às vezes, te passar uma informação que não é tão certa e tudo mais. Então, assim, uma pergunta que eu tinha para você, Caião, é como você usaria, né, o chat GPT já que a gente está falando de tudo isso. Tem que pensar nele como se ele fosse um parceiro, um assistente que está te ajudando, ou simplesmente está te ajudando, de repente, não tanto a saber sobre cripto, mas a tornar o aprendizado ou aquele processo de pesquisa um pouco menos chato, dependendo do seu perfil mesmo, né? Do quanto você gosta de repente, ter que ficar entendendo sobre um ativo, lendo relatório, né? Mesmo um perfil nosso, né, os que a gente publica na Pro, que já são mastigados, às vezes é muito pesado, né, dependendo do perfil do investidor. Então, talvez para algumas perguntas ele seja útil, mas eu concordo muito com o Hamilton. Às vezes você pede um código, ele já coloca coisas mais avançadas, talvez não fique óbvio porque ele fez certas coisas, né? E aqui é a mesma coisa, você nunca sabe o caminho que ele fez para chegar numa resposta. O racional nunca fica claro, porque é um modelo, ele não tem como saber porque ele sabe algo, entendeu? Ele não é consciente, por isso que eu falei, né? A gente fala em inteligência artificial, mas na verdade é um programa que tem todo um modelo ali treinado, né? Então ele foi treinado para dar a resposta, é só basicamente isso. Mas aqui ele conseguiu dar uma resposta de Monero, e ele consegue. Se você pede, por exemplo, compare Bitcoin e Monero e apresente numa tabela, ele consegue montar uma tabela e comparar. Pois isso eu acho super legal, porque fica objetivo, entendeu? Então ele coloca, tá vendo? Caramba, que legal. Ele faz uma tabela certinho. E ele já colocou até o viés aqui da pergunta, né? Foco na privacidade. Eu não pedi, né? Mas ele conseguiu, provavelmente foi bem treinado, e como a Monero está muito associada com o tema, ele já incluiu, o que eu acho super válido, assim. Então você vê, ele falou que o Bitcoin é mais antigo, foco na privacidade, que é muito mais forte na Monero. A Monero tende a ser mais rápida mesmo. Né? Então, assim, tá bem legal assim, a resposta, né? Uhum. Eu acho E que... ele ainda fez um disclaimer para se isentar. É Ó. apenas uma visão geral, tem características mais complexas. Então, assim, como eu falei, ele é super legal, assim, você consegue, para introdução aos assuntos, ele é super bom. Uhum. E para esse tipo de dúvida aqui, por exemplo, que o Heavy Fingers mandou aqui, ó, perguntando Bitcoin versus Ethereum, qual é a melhor? Cara, eu fiz umas perguntas assim, ele foi super isentão. Vai, manda aí, vamos ver. Qual é superior? Ah lá, não é possível dizer, tá vendo? E aí Mas- e aí ele começa com a parte enciclopédica. Pode encher linguiça, né? Exato. Aí ele começa a falar, eu não posso falar que uma é superior à outra. Mas já que você falou de Bitcoin, vamos contar a história. Aí ele começa, tá vendo? Claramente, quando você não sabe a resposta na prova, né? Porque, assim, um analista humano com certeza vai fazer uma resposta, principalmente se for, por exemplo, uma Mercúrios, né? Tem produtos que têm uma pegada ali de alocação de capital. E aí talvez seja possível responder de uma outra forma, né? Enfim, mas o robô não está pensando nisso, ele não está associado a uma empresa. Então, ele fez ali ele fez uma contextualização, depois ele falou que as duas são grandes e que a escolha depende de você. E, É basicamente isso. mas se você pergunta pra ele tipo assim, comparar a relação risco e retorno, pelo menos, ele consegue fazer? Então, eu tinha feito uma pergunta sobre portfólio, perguntei, né, se seria bom portfólio feito 50% das duas e eu tive a impressão de que ele falou que seria bom. Mas é aquilo, né? Tudo que você faz nele
não é garantia, né, que você vai receber a mesma resposta. Aí Acho que- você tem todas as perguntas que você fez pra ele ou não? Exatamente. Eu fiz várias aqui, né? Isso foi mais cedo, né? Você consegue fazer análise técnica, mas tem uma aqui que eu falei, mas como poderia ser uma alocação interessante? Porque ele foi respondendo, tá vendo? Como montar um bom portfólio de criptomoedas? E ele deu boas dicas aqui: diversificação, fazer sua própria pesquisa, avaliar o potencial de adoção, considerar histórico, ter equilíbrio, né, para você não pesar a mão demais em altcoin, né? Então até ele sabe que não é para investir em Shiba, né, encher o carrinho. Você vê que até o robô sabe. Né? Então aqui, por exemplo, ele falou que não existia uma alocação, mas ele falou, no entanto, uma alocação em Bitcoin e Ethereum pode ser considerada uma estratégia comum e razoável, uma vez que são as moedas mais estabelecidas e com maior capitalização de mercado. Ele fez aquele disclaimer de que a gente também costuma fazer, né, que mesmo Bitcoin e Ethereum, para quem acha que está muito calmo, já é super volátil, é super de risco e tal. Então, assim, ele consegue fazer umas respostas com um pouquinho de verniz de opinião, mas não é muito, entendeu? Ele é bem ponderado. Agora eu quero comparar aqui duas perguntas, né? O Rafael ele perguntou: existe a possibilidade de uma moeda um dia chegar no valor da Ethereum como se voltasse no tempo e comprasse Ethereum a $50? Será que existe isso? Ele fala que essa pergunta é pra gente, não pro chat GPT. Então vamos separar os dois. Primeiro dá sua resposta, depois a gente copia e cola a pergunta dele lá no chat GPT. Sim, mas assim, é um exercício. Então, é esse que é o negócio, né? Humano. Cara, mas é um exercício de futurologia que pra mim nem faz sentido, né? Então, existe a possibilidade de uma moeda um dia chegar no valor da Ethereum como se voltasse no tempo e comprasse Ethereum $50? Existe, né? Você fala, lancei o projeto agora. Exato. Tipo assim, porra, existe. Assim como existe o Ethereum a $50, existe o Amazon a $1, Apple a A $1, grande né? questão é a agulha no palheiro, né? Como é que você vai saber qual criptomoeda que vai chegar, né? Que vai fazer esse movimento, né? Porque o que às vezes as pessoas não entendem é que o mercado ele é feito de uma série de circunstâncias. E a Ethereum viveu um momento de pioneirismo. E replicar pioneirismo não é fácil, entendeu? Porque já foi. É que nem o Bitcoin. O Bitcoin ele deu certo ali como uma moeda que tinha uma narrativa de e-cash naquela época, sendo que uma galera já tinha tentado isso antes. Deu certo com o Bitcoin. Dificílimo de saber que isso ia dar certo, entendeu? A mesma coisa é Ethereum. O cara ficou puto por causa de um jogo de RPG, né? De MMORPG e fez uma criptomoeda com contratos inteligentes, com capacidade programática. Mas outras pessoas na mesma época já estavam caminhando nessa mesma ideia, né? A própria ideia de contrato inteligente não nasceu com o Vitalik, ela já tinha outras pessoas propondo antes. Então, o que eu quero dizer com isso? Não dá para saber esse tipo de coisa, né? É uma agulha no palheiro. O que a gente faz, né? Por exemplo, olhando para a carteira perfeita, a gente vai dosar o risco e isso vai estar expresso como? Na alocação, né? Qual a fatia do seu portfólio você vai dedicar para um determinado ativo? Você está dosando. Por quê? Porque você está olhando os fundamentos e falando, olha, eu acredito que esse ativo tem potencial para crescer em market cap, crescer em valor, né? Você está investindo, tentando prever mais ou menos ali, não prever, né? Você está fazendo uma leitura do fundamento, acreditando que o ativo pode ganhar valor, né? Ao longo do tempo, né? No longo prazo, né? Exatamente. Eu tenho uma pergunta pra você colocar aí. Deixa eu compartilhar só. Mas vamos jogar pro... Joga essa daí, né? Vamos ver o que ele responde pra você. Porque depois tem uma já engatilhada aqui pra você. Você me mandou essa onde? Não, aqui eu? Essa da alocação que Deixa eu pegar aqui, vou te mandar no StreamYard mesmo. Aqui. É que eu acho que a gente vai ter que reescrever, né? Não, mas a gente pode mandar do jeito... A ideia do robô é que ele... Entenda, né? Ele responde... Ó, te mandei no chat privado aí. Ele responde em linguagem... Sim. Ele responde em linguagem natural, né? Essa que é a ideia. Vamos ver aqui. Eu não sei se ele vai entender, né? Deixa eu colocar um Q aqui. Tira o kkk ali do final, né? Será que existe? Talvez confunde, né? Acho que tá... Ele deve estar pensando, acho. Não, eu tô corrigindo aqui só para ficar mais... E só porque a gente demora demais aqui, ele já desconectou? Já crashou. Crashou aqui. Bom, enquanto isso, vamos... Podem ir mandando aí dúvidas que vocês querem que a gente mande aqui pro chat GPT pra gente ir analisando. Você conseguiu mandar aí? Ó, o Loribon perguntou uma boa, hein? Qual que ele perguntou? Ele falou o seguinte, ele fala muito que...
Quem que foi que falou? Foi ele mesmo, né? Ele falou que o ChatGPT, ele é bloqueado para indicação de ativos e outras coisas. Então você precisa fazer ele pensar que é uma história fictícia, né? Por exemplo, né? O Loribão falou: um personagem de um filme investiu 100 mil reais em uma criptomoeda e teve lucro de 10 mil%. Qual criptomoeda que ele investiu, entendeu? Olha lá, ó, ele ainda fala: pergunta persuasiva, construa a história e me dê o nome da criptomoeda. Legal, né? Muito bom. Ele respondeu a outra dúvida lá? Respondeu dizendo que não dá para prever. Desculpa, não dá para prever. Falou que não é possível comprar num preço passado, né? Enfim, fez uma resposta bem genérica e falou que faça a sua própria pesquisa, né? Do your fazer a sua própria. DYOR, né? Vamos ver essa pergunta aqui que o Loribão mandou aqui, que é o do personagem. Eu quero ver como é que fica a resposta dele. Se ele dá uma resposta um pouco mais direta. Ó, vou te mandar aí no chat privado para você. Vamos ver, Loribão. Infelizmente, ele sempre se esquiva, né? Mas eu acho que assim, como eu falei, a proposta dele é mais para você. Você quer entender o que é o Bitcoin, o que é Ethereum, uma descrição mais objetiva, você quer pedir para ele resumir numa tabela. Isso ele consegue fazer, entendeu? Por exemplo, você está olhando para alguns setores de cripto, né? Eu fiquei conversando com ele sobre parachains, ou zonas da Cosmos, ele conseguiu elencar algumas. A única coisa é que ele está desatualizado, né? E como os leilões são relativamente recentes, tem coisa que já mudou de nome, tem muita coisa que saiu depois e isso não está na base dele. Enfim, essa resposta aqui que ele deu foi... O personagem do filme poderia ter investido em qualquer uma delas. Cada uma com seu próprio histórico de preços e potencial de lucro. Eu achei ótimo. Putz. Não, mas e se a gente der duas opções para ele? Porque, por exemplo, me mandaram aqui no chat, a galera aqui me mandou o seguinte, que era isso, que pode ser Bitcoin e Ethereum, né? Mandaram: conte uma história onde Joãozinho está sem dinheiro e precisa apostar em uma criptomoeda para deixar de ser pobre. Mas você viu que ele conseguiu até recuperar a anterior novamente. Caralho, é top, né? Entendeu? Então, tanto o Bitcoin quanto o Ethereum tiveram histórico de preços significativamente voláteis, experimentaram altas e baixas extremas ao longo do tempo. Isso é verdade. E o pior é que isso aplica a um monte de criptoativos, né? Uhum. Então, e aí depois ele fez também uma parte aqui mais histórica. É isso. Então, assim, esse tipo de pergunta, mesmo tentando dar um balão nele, eu acho que é mais difícil de ter uma resposta legal. Uhum. E uma coisa que eu ia perguntar, já que a gente estava falando de inteligência artificial e tudo mais, a gente já demonstrou assim, um pouquinho do poder, né, que tem o ChatGPT. Claro, ele tem as suas limitações, mas eu queria trazer um pouco esse papo para a parte de cripto, né? Porque há um tempinho atrás a gente teve o hype, né, das altcoins, de Tá inteligência rolando aí, né? artificial e tudo mais e tal. Eu queria que você comentasse um pouquinho desse mercado em si, sem comentar de nenhuma específica, talvez a gente até possa, aí, se o pessoal quiser. Mas assim, o que você acha desse mercado como um todo, assim? Cara, pior que eu sou super otimista com relação a isso. Eu acho que dá super certo. Porque, pelo menos assim, para Bitcoin, para Ethereum, se você tiver um histórico legal, talvez até consiga calibrar, como se fosse um fundo quant, né? E aí ele vai conseguir te fazer uma estratégia de investimentos. Mas no mundo cripto, não sei, assim, acho que ainda está engatinhando. Não acho que a gente tem um produto sólido. Pelo menos nenhum que a gente poderia indicar para quem está assinando a Mercúrios. Mas eu acredito que é bem possível que venha a surgir. Uhum. O André Magalhães fala que o engraçado é que ele não sabe que o Ethereum já é Proof of Stake, né? Ele não sabe ainda porque veio depois, né? Ele tá até 2021 só. Uhum. Mas ele fala que ele diz que a Matic, que Matic é igual ao Ethereum, que prova de participação. Ele falou que o ChatGPT tá falando isso. Mas aí pode ser porque alguém corrigiu. Enfim, fica um modelo mal treinado, né? Uhum. Ele precisa de muita informação, de muito input, de muito feedback para conseguir dar uma resposta consistente. Uhum. Então perguntando aqui que o Rafael Castro está perguntando o que acontece se o Vitalik bate as botas, né? O que acontece com o Ethereum? Vai sempre ficar essa dúvida. Vamos ver o que o chat responde, depois o Caio GPT já te responde também, o Rafael. A ideia, eu posso até ir comentando enquanto está respondendo, mas
a ideia da Ethereum é que ela não dependa, né, da presença do Vitalik, né? Na verdade, assim, eu acho que, embora o Vitalik ele tenha um papel proeminente no ecossistema, mas ele ganhou um certo respeito também, né? É uma coisa de desenvolvimento comunitário. É um pouco como o Linus Torvalds, talvez, no Linux, mas a diferença é que o Linus é um ditadorzinho, né? Ele mesmo admite isso. E eu não vejo o Vitalik tanto nesse papel, assim. Eu acho que discute bem, é uma pessoa cabeça e tal, mas eu não vejo ele como um cara que fica escovando código e tal. A Ethereum não depende mais dele faz tempo, sabe? O Vitalik já está num papel de líder comunitário já faz muito tempo, então... Uhum. E aqui surgiu uma pergunta aqui que é Mas ele interessante. falou que ó, não seria necessariamente catastrófica. É exatamente o que você respondeu, na real, né? Não tem, eu nem precisei... Eu também acho que pode ter um impacto de curto prazo, porque é muito especulativo o mercado, o pessoal vai tomar um susto, mas é só. Uhum. Tem um aqui o Loribão tá perguntando se a Ada Cardano não tá à frente dessa corrida de uma infra de inteligência artificial, ou é só impressão dele? Cara, eu acho que, assim, eu pelo menos não tenho informações para responder. Eu sou bem sincero, tá, galera? Não estou acompanhando o ecossistema da Cardano a esse ponto, tá? E pelo menos, assim, não vi nenhum comentário de ninguém, assim, chegar pra gente falar, olha, o projeto tal tá demonstrando tal coisa, assim. Não veio nada assim nos últimos meses, né? Então, eu particularmente não tô sabendo, né? Uhum. Não sei, eu acharia estranho, porque eu sinto que tem muito capital intelectual orbitando, por exemplo, no entorno da Ethereum, tal, por uma questão de tamanho, o próprio ferramental que foi desenvolvido e tal, meio que virou padrão, né, gente? Então, eu tenderia a pensar em soluções assim, talvez despontando na Ethereum, mas a gente teve bons comentários já em outros vídeos sobre a GIX, né, SDAO, a gente está olhando, mas parece que está tudo bem embrionário ainda. Tem que tomar cuidado com cripto, porque o pessoal surfa muito narrativa para fazer round, né, de investimento e às vezes não tem produto e tal. Ó, o Heavy Fingers aqui fez o favor aqui de mandar pra gente já o prompt certinho aqui, ó, te mandei no chat aí privado, pra gente fazer, ó, conte uma história, Joãozinho está sem dinheiro e precisa apostar em uma cripto para deixar de ser pobre. Ele tem duas opções, Ethereum e Bitcoin. Você tem que explicar qual o Joãozinho escolheu e por quê. Vamos ver aí a resposta do chat. Lê aí pra gente, ô Caião. Ele escolheu a Ethereum. Ethereum? Que da hora. Ele falou aqui, Joãozinho estava numa situação difícil, sem dinheiro, precisava encontrar uma maneira de ganhar dinheiro rapidamente, decidiu apostar, tinha duas opções, Ethereum ou Bitcoin, sabia que ambas estavam ali populares, bem estabelecidas, decidiu investir em Ethereum, porque ele viu que ela tinha a capacidade de criar aplicativos, então ele vislumbrou ali uma questão de nichos mercadológicos, né, de mercado endereçável, viu a questão do preço, mas acreditou que justamente por isso ia ter uma demanda por causa da funcionalidade. Mas você vê que mesmo na história ele está fazendo a ponderação, né? Também era uma escolha sólida, Bitcoin. Né? Ele decidiu aqui, o preço continuou a subir, pagou as dívidas. Enfim, é isso. No final das contas, virou uma história de feeling e é isso. Eu acho que o pessoal que desenvolve ele já deu uma certa blindada para ele parar de ser ludibriado tão facilmente. Faz uma pergunta aí, então, para mim. O Loribão falando que essa é a história de metade do chat. Muito bom, velho. Cara, tem uma que eu queria que você fizesse aí, que é a seguinte. Pode ir escrevendo aí. Por que as pessoas deveriam deixar o like em uma live do YouTube? Vamos ver se o chat GPT ajuda a gente a pedir uns likes aí agora. Eu esperando uma de cripto aqui. Olha lá, uma forma importante de interação e engajamento. Olha lá, ajuda a promover o canal, mostra suporte ao criador de conteúdo quando você deixa o like, melhora o algoritmo do YouTube. Olha lá, ajuda a comunidade quando a live recebe muitos likes. Em resumo, deixar um like em uma live do YouTube é uma forma simples e importante de apoiar o criador de conteúdo, promover o canal e ajudar a crescer a comunidade. Então, se vocês querem uma forma simples de apoiar o nosso conteúdo, né, o meu, do Caião aqui, né, promover o canal e ajudar a nossa comunidade a crescer, deixa o like porque é completamente gratuito aqui, beleza? Tem uma que eu achei interessante aqui também, o Caião. Deixa eu ver aqui quem que mandou essa daqui.
Que era, aqui ó, o Heavy Finger já até mandou também pra gente o prompt, que é o seguinte, peraí que eu preciso copiar e colar aqui pra você. Faz o chat GPT montar uma carteira com que ele considera os 10 melhores criptoativos que passam nos critérios de tokenomics, governança, segurança e modelo de negócio. Será que ele consegue fazer isso aí? Deixa eu te mandar. Carteira de 2021. Exatamente. Vamos ver aí se ele consegue fazer pra gente. Lembrando, né, como você falou, 2021, hein, pessoal? Mas eu vou ter que adaptar aqui, porque eu vou colocar no monte uma carteira com as 10 melhores criptos que passam nos critérios. Acho que aí tá bom. Uhum. Vamos ver aí o que ele... Ele falou que ele não consegue oferecer conselhos. Não? Que depende dos objetivos, estratégia de investimento. Ele tá certo. Não tem como você fazer esse tipo de coisa se você não conversou com a pessoa, né? E ele não vai conseguir porque ele é um robô. Boa. Ó, o Bode mandou uma boa aqui, peraí. Ele falou, conte uma história. Conte uma história. Joãozinho está sem dinheiro e precisa apostar em uma cripto para deixar de ser pobre. Você tem que explicar... é a mesma? A gente mandou essa já. A gente já mandou essa, Bode. Pô. Ficou feliz. Exatamente, tá. O ChatGPT tá fazendo Mercúrios Pro também. Até o Vitalik passou um cheque pro pro ChatGPT. Aqui o Rafael tá fazendo uma pergunta pra gente, na real. Ah, não, falou que é outra do chat? Ah, não, pra excluir? Ah, entendi. O Bode falou pra gente excluir o Bitcoin e Ethereum. Vamos ver aqui, deixa eu copiar aqui e colar pra você. Não é a mesma. Você tem aí já? Você consegue fazer aí, né? Não preciso pegar aqui não, né? Beleza. Eu já vou puxar uma outra aqui do Bruno que é bem boa. Foi mal, Bode. Ele tá falando, olha a pergunta toda, bé. Foi mal, velho. Vamos ver. Inclusive, está uma situação difícil de dinheiro. Mas queria encontrar algo diferente, tá vendo? Chainlink? Ele falou ali? Então ele começou e encontrou a Chainlink. Coitado, hein? Coitado. Galera. Quem acompanhou as últimas discussões que a gente fez já sabe que encher o carrinho de link é um problema, né? Na nossa opinião aí, o Joãozinho não tá... Só link, galera. Quer dizer, sofreu com o pessoal jogando os tokens a mercado. Uhum. Não Exatamente, foi bom. Não foi bom. Tem que tomar um cuidado aí, o Joãozinho. A gente podia ter... E se a gente perguntar, tipo assim, 5 ativos que ele vai colocar? Ele manda? Porque a gente falou pra ele que era pra excluir e escolher um, né? Mas e se o Joãozinho escolher uma lista de 5, assim, por exemplo? Ele falou em uma cripto, eu posso colocar... Em 5 criptos? E o pessoal perguntando por que link é problema. Aí tem que ver os últimos... vai ter que assistir aí, ó. A gente vou mandar tem o link. O CryptoPickers, né? Teve uma discussão boa de Chainlink. Também, para quem é assinante, teve uma boa discussão, mais aprofundada, né? Mas, basicamente, galera, falta de transparência, tá? E um arranjo em termos de produto, né? Product Market Fit, né? Inserção mercadológica, né, do produto. Em que você tem um produto que está caminhando para ser meio que um bem comum e não necessariamente é lucrativo. Então tem uma questão ali de modelo de negócio mesmo e de transparência que é um pouco séria, tá? Continua sendo um projeto fantástico, mas encher o carrinho, por exemplo, ser maximalista de Chainlink não é uma boa ideia, tá bom? Então, na verdade, ser maximalista de qualquer coisa. Ele mandou aí? Ele mandou, olha só. Ele pegou Cardano, Polkadot, BNB, olha. Uniswap e Chainlink, ele gosta, hein? Ele mandou 2 vezes Chainlink? Não, ele mandou nessa lista também. Mas qual que foi a primeira ali a primeira foi Cardano. Cardano, Polkadot, olha só, hein, esse chat GPT. É legal que ele dá o motivo, né? Pela plataforma inovadora, falou que é uma criptomoeda das mais promissoras. Olha. Eu achei que é uma seleção até interessante. Vamos ver a justificativa de BNB aí pra gente. Uma das maiores do mundo, ele investiu por market cap, né? Market share, maneiro. na verdade. Não é um racional dos piores, não, tá? Ela tem uma baita capilaridade em 2021. Foi um ano assim, né? Foi um momento legal para o crescimento, né, desse ecossistema e tal, surfou bem. Foi 2021, né? É verdade. O pós-DeFi Summer e tal, expansão ali de alternativas a Ethereum. Não achei ruim, não, tá?
achei bem razoável essa narrativa dele aqui. Pra quem tá querendo saber mais de link, o Keith mandou aí o link, né, da live em que a gente fez comentando sobre Chainlink especificamente. Para quem é pro, é só entrar lá na aba Lives Pro lá da Mercúrios Pro, beleza? Tem uma aqui que é interessante, que eu acho que serve tanto para o chat quanto para você, Caião. Ele pergunta, das redes modulares, quais seriam uma alternativa melhor para diversificar? Pois tentam ser diferentes da Ethereum. Essa daí tem uma pegadinha, né? O que são redes modulares para ele? Entendeu? Porque, primeiro, esses termos, teve uma discussão, tempos atrás, foi muito puxada pelo Bankless, de falar de monolítica e modular. Então, tem que entender o que é uma rede modular. Seria tipo uma Cosmos, que é você ter o SDK lá, e você adiciona ou acrescenta módulos, né, de acordo com o arcabouço que já está pronto. Teria que entender um pouquinho melhor o que seria. Não sei se ele vai dar uma dica aí no chat, mas se você puder responder no chat o que é uma blockchain modular, eu acho que fica mais fácil para fazer essa pergunta. Mas a gente até pode responder. Eu posso até perguntar aqui para ele. Pode ser. O que é uma blockchain modular, para ver se ele sabe, porque. Ele falou tipo uma Solana, na verdade. Mas a acho Solana que é é o monolítica. contrário, né? A Solana é monolítica. Na verdade, a ideia da Solana era o contrário, porque ela era uma blockchain muito rápida, né? A ideia dela é que você não ia precisar se preocupar com modularização, fragmentação, né? Sharding é fragmentar, por exemplo, né? Então a Solana é totalmente em outra direção, de clusterizar o processamento das transações, tá? E ela não eu acredito que ela não deveria ser classificada como modular. Ele explicou, mas eu vou pedir exemplos. Ah, boa. Porque aí eu vejo o que se vai casar com a explicação, né? Ele citou Polkadot, tendo a concordar. Cosmos também. Ardor, não conheço. Dragon Chain, muito menos. Tá aparecendo no chat E é aqui. isso. O Ardor e Dragon Chain, não conheço. Mas achei que Polkadot e Cosmos foram boas respostas. Qual que era a pergunta dele sobre... Na verdade, a pergunta era sobre alternativas a Ethereum, né? Que pudessem ser modulares, né? Que Cosmos e Polkadot são alternativas, é isso? Porque é o que a gente estava falando no começo, né? Que teve aquela troca ali com o Hamilton, né? Você tem que ir tateando mesmo na hora que você vai interagir com ele. Mas é isso, ele sempre fica em cima do mundo, né? Olha lá, a galera tá falando, que isso, você não conhece a grande Ardor aqui? Não conheço, galera. Limitações do meu modelo de... Não conheço, galera. O tempo, isso é um pouquinho que o Bios fala, o tempo é finito, a gente tem que estabelecer algumas prioridades aqui na Mercúrios, senão a gente vai fechar a empresa falando só de Radix, por exemplo. Exatamente. Fica difícil, vai ser só Radix e XRP daqui pra frente, aí o pessoal não vai querer mais assinar a Pro. Tem uma aqui que é interessante. Ele mandou aí quais seriam as alternativas? Cara, mandou, mas ele falou que é difícil dizer qual delas é a melhor alternativa, tal. E fala que a Ethereum tá na frente. É verdade mesmo, a gente tá no momento... Não era talvez o caso aqui em 2021, mas a gente tá vendo, né? Estamos em 2023 e tá bem amarrado, né? Os ecossistemas estão caminhando devagar, porque o mercado perdeu a euforia e ele sempre dá aquela desaquecida, né? Olha que legal essa dúvida que surgiu aqui pra gente mandar pra ele, né? O Kevinson, acho que aproveitou até o vídeo do Gary Gensler lá contra o Chairman. Inclusive, um grande vídeo. Quem não pesquisou, pesquisa aí, tipo, sei lá, Gary Gensler humilhado, alguma coisa assim. Foi um vídeo maravilhoso em que um chairman lá, ele fica perguntando pro Gary Gensler, que é o presidente da SEC, né, se o Ethereum ele é uma commodity ou é uma security, né? Se é uma commodity ou um valor mobiliário, né? E o Gensler fica tentando dar ali uma resposta meio chat GPT, assim, não, veja bem, não sei o quê.
E, assim, ele é simplesmente humilhado, não vou falar mais, mas é muito legal, assim, o vídeo. É bem satisfatório. E o Kevin só tá perguntando se Ethereum é, de fato, uma commodity, né? Então, a gente poderia até perguntar pro ChatGPT, e você também gostaria de ouvir sua opinião, Caião, como você classificaria, né, Ethereum, se você acha até viável, né, essa divisão de talvez tentar enquadrar em commodity, valor imobiliário, o que você pensa sobre isso? Cara, eu acho que eu gostaria que a gente conseguisse caminhar em termos regulatórios e mercadológicos para classificar a cripto como cripto, tá? Eu acho que cripto tem um problema de borrar algumas fronteiras e às vezes você não consegue situar perfeitamente como commodity, perfeitamente como moeda, porque, por exemplo, a Ethereum você pode entender o Ether como uma moeda dentro do ecossistema da Ethereum, né? Uma coisa fechada, como se fosse, sei lá, milhas ou alguma coisa de um cassino, uma moeda de fliperama, sabe? Quando você pegava as fichas. Enfim, não sei se dá para falar que é uma commodity como se fosse petróleo, sabe? Talvez se ela tivesse uma adoção gigantesca no mundo, né? Ele colocou que era uma criptomoeda digital e um ativo financeiro, mas não é uma commodity. Eu acho que a gente pode pensar nessa linha, assim. Uhum. Eu acho que faz e sentido. ele falou que não é commodity, né? Não é uma criptomoeda digital e um ativo financeiro. Eu acho que está certo. É. Pergunta se é um valor imobiliário, se é um security, sei lá. Você perguntou do Ether já, né? Dessa Boa. vez eu falei o nome da moeda, mas... Uhum. Ah lá, ele sabe que está controverso. Ah lá. Já afirmou em ocasiões não é, né? E que outras ela falou que poderia ser considerado. Como sempre, ela nunca sabe o que quer. Até o ChatGPT já sabe, né, da confusão. E você viu que ele percebeu que eu sou brasileiro, pelo meu IP, pelo meu idioma, e falou da CVM. Caralho, que irado, mano. Palmas pro ChatGPT. Como eu falei, ele é bem humanizado, assim, né? Uhum. Ele processa muito bem linguagem natural, então é super de boa pra conversar com ele. Legal. Ó, uma aqui que não é pro ChatGPT, mas enquanto a gente vai já caminhando aqui, inclusive, pessoal, vamos deixar o like aí, faltam 17 likes a gente pra ter 200, né? E como o ChatGPT mesmo explicou, ajuda muito a gente aqui, pelo amor de Deus. Tá ruim os likes. Vocês não estão gostando, galera? Não estão gostando, nem do ChatGPT, nem do Caio GPT, de nada. Vamos lá. Tem uma aqui que é interessante que o Ricardo perguntou, né? Digamos que vocês mudaram a avaliação de link para baixo. Já teve algum projeto que vocês mudaram a avaliação para cima? Se sim, qual? Nossa, é uma boa pergunta, hein? É Polygon, pô. Polygon, Lido. A própria Ethereum, né? A Ethereum já não começou desse jeito, né, com a gente. A gente era bem mais exposto em Bitcoin no começo, né? Aham. Eu acho que o Danilo já, já sumarizou bem. Cara, já tiveram vários, assim. Mas o caso de Chainlink também é aquilo que a gente sempre fala, né? As análises, elas têm que ser revistas periodicamente, né? E isso pode acontecer com qualquer outro ativo, né? Da carteira também. Pode ser que, por exemplo, a Matic, de repente, desenvolva uma solução de segunda camada que desponte, talvez a gente acabe aumentando a exposição. Não sei, estou sendo bem raso, tá, galera? Mas é normal, a gente sempre está revisando as teses, né? Publica lá os profiles, as análises na plataforma, faz as lives de assinantes, né? Então sempre tem esse feedback que é um pouco de indicação do que está rolando aqui dentro, né? Uhum. Boa. Então eu queria assim mais fazer um resumo assim de tudo que a gente tentou passar, assim mostrando aqui, né, ao vivo como interagir ali com o ChatGPT, que você fizesse um resumo, Caião. Tipo assim, qual é a melhor forma de utilizar, né, e dado tudo isso que a gente viu, qual é a melhor forma de você utilizar o ChatGPT? Se ele é útil para alguma coisa ou é só algo diferente e legalzinho? Cara, eu acho que ele é um apoio para tornar o processo um pouco mais amigável, como eu falei, de interação homem-máquina, né? É uma interface diferente que você tem, que de alguma maneira leu a Wikipédia, leu diferentes resultados, só que você não sabe o que ele leu, né? Essa que é a questão. Por isso que eu falei, eu acho que tem que olhar para ele como se ele fosse um amigo numa mesa de bar. Entendeu? Você não tem uma enciclopédia ali do lado, ninguém fica se preocupando em citar a fonte, né? Não fica se preocupando com a referência. O que eu acho que ele faz bem? Descrições de projetos, listas e tabelas comparativas. Isso ele consegue fazer muito bem. Mas é aquilo que eu falei, ele está atualizado só até 2021. E dependendo do que você está perguntando, ele não sabe tanto, o modelo não está tão bem treinado, então pode ser que a resposta deixe um pouco a desejar. O ideal é que quando alguma coisa se destaca ou você quer aprofundar,
aí você passe para o bom e velho Google mesmo, começa a fazer uma pesquisa mais cuidadosa, lê os materiais da Pro, conversa com um ser humano, né? Conversa com um analista, chama lá o Kif ou me chama no suporte, né? Porque tem coisas que são nuances assim que o modelo não vai ter. Como eu falei, ele é uma grande máquina de padrões e classificações que entende o nosso idioma e consegue responder nele, né? Consegue responder assim, o nosso idioma, eu digo, a forma como o humano se comunica, né? Uma linguagem natural, né? Exatamente, pessoal. E quando vocês quiserem fazer todas essas perguntas aí pro Caião, acessar todos os conteúdos que a gente tá falando, lembrando, a gente fez o lançamento lá das novas vagas para Mercúrios Pro na sexta-feira passada, né? A gente tá fechando elas hoje, então se você quiser ter acesso ao nosso suporte, a todos os cursos que a gente tem, todas as carteiras para você saber exatamente no que a gente está investindo, vem fazer parte aqui da Mercúrios Pro. A gente está com as últimas vagas aí, mas a gente vai fechar hoje. É só você me mandar uma mensagem aqui no WhatsApp que a gente vai te ajudar aí a ser membro dessa nossa comunidade, beleza? E para todo mundo que está aí até agora, né, num feriado, numa sexta-feira de feriado, assim como a gente, no Casual, normalmente é uma galera discutindo e tudo mais, deixaram só a gente aqui, né, cara? A gente sobrou aqui, galera. Só a gente sobrou aqui, estavam perguntando do Carlos aí, até como conquistar o coração do Carlos. O Carlos, depois de fazer o lançamento, tá exausto, tá? Acho que foi para Minas, inclusive, foi dar uma viajada aí e deixou a gente aqui numa sexta-feira de feriado, sozinho, para fazer o podcast. Você vê como é, né? Mas para as pessoas que estão aqui, a gente vai distribuir as estrelas, né, da Mercúrios. Então já mandem aqui, né, no chat, todo mundo aí que tem as estrelas, mandem o emoji aí das estrelas, que eu quero saber quem vai pegar aqui agora, porque eu vou voltar aqui a tela e vocês vão ver já o código para NFT de hoje. Para vocês que ainda nunca pegaram NFT, alguma NFT daqui da Mercúrios, alguma das estrelas, é só você clicar ali no nftstars.club, né? Tá aqui na descrição também. Conecta sua MetaMask pelo PC ali, simplesinho, e você só vai colocar o código que eu vou mostrar aqui para vocês exatamente agora aqui, que é GPT351 em letras garrafais, coletar uma star, e daí você já vai entrar aqui nessa aba aqui, você clica em conectar wallet. Eu não vou conectar para não pegar uma de vocês, mas a gente tem 50 estrelas aí disponíveis. Quem conseguir, é só mandar aqui no chat também que conseguiu, que eu quero saber bastante aí quem vai conseguir, beleza? Olha, ó, o Kevinson já mandou aí o mint já feito. Já acaba, né? Normalmente a gente bateu o recorde uma vez ali, que foi em 8 segundos, né? A última NFT que a gente distribuiu no desafio passado. Mas é isso aí, ó. O bode de novo. O bode já tá com quantas estrelas aí vocês têm? Mandem nos comentários aí pra eu saber. O bode já tá cheio, né? De estrelas. O Jorge Geraldo conseguiu. Muito bem. Excelente, pessoal. Com isso a gente fecha aí nosso podcast aí hoje, nossa live de sexta-feira. Espero que todos tenham um ótimo feriado, tenham curtido aqui essa dinâmica um pouco diferente aqui que a gente tenta trazer sempre na sexta-feira, algo um pouco mais leve aqui para vocês, beleza? No mais é isso. Vejo vocês na próxima segunda-feira com a volta do Crypto Insights às 19 horas, beleza? Então, vejo vocês lá às 19 horas de segunda-feira. Se inscrevam no canal, deixem um like e até mais, pessoal. Valeu, pessoal.